No dia anterior ele tinha dito, epá, por favor vejam o jogo, não é por favor, vejam o jogo do Barcelona, não sei contra quem. Liga dos Campeões ou Liga da Europa, uma coisa qualquer. Vejam. Ok, e muitos de nós víamos, outros porque gostávamos, outros não viam. E ele depois no final daquele treino perguntou, então e ontem, quem é que viu o jogo? Um viu, o outro não viu, o outro não sei o quê, o outro... normalmente toda a gente dizia que sim para ficarmos bem. Se eu fosse perguntar alguma coisa, aí o gajo estava pior, mas pronto. E depois perguntou o Abel Silva. O Abel Silva, pronto, é um gajo muito tranquilo, muito pacato. Abel, viste o jogo? Viste como é que joga, não sei o quê? Viste o jogo? Não, não viste. Então o que é que deveste a fazer? Eu pedi-te para ver o jogo. Mas que é que não vês o jogo? Estive a ver o Ai os Homens. E começa toda a gente a rir, Ai os Homens, porque o Abel, na altura, tinha lá uma namorada. E ele queria ver a namorada. Queria lá saber do Barcelona. Carlos, anda embora, pá. Embora? Anda embora, está tudo à tua espera, vou pá. de moto. Anda lá, pá. E Vamos vou lá eu. começar isto, pá. Bora lá. Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. Nas próximas 2 semanas aqui estaremos na cidade de Lisboa, à Beira-Tejo, com 2 figuras do motociclismo nacional. O Bernardo Vilar, um homem que toda a gente conhece, muitas participações no Dakar, jornadas gloriosas que ele, por certo, irá lembrar nestas 2 semanas. Outro campeão, outro antigo campeão, Manuel João, mais ligado ao motociclismo de velocidade, apesar de, naqueles tempos, ser raro a participação em autódromos, era mais em circuitos citadinos, outras experiências, outras vivências, mas, acima de tudo, 2 homens do desporto, Carlos, 2 figuras com muita história para ser recordada. E nós, como somos ecléticos, Claro. não só virados para o futebol, mais uma modalidade que nós fazemos, não é? Certo. Já fizemos... Muitas. Aliás, Isto, ao fim e ao cabo, a história é que é o mais importante. Não, isto é história, o que vai acontecer aqui de certeza é história da história do motociclismo. Sim. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas deixa-me dizer que estamos aqui no... Lá no caminho. Não, eu estou a olhar para o sítio, para a zona, não é? Carlos Manuel da Moita, vem o gajo aqui, ao pé do rio, do Tejo. Também tenho rio lá, atenção, tem rio, na é do Moita, outro também lado. tenho. Mas aqui é mais tio, não é? Mas é o mesmo, o rio é o mesmo. Tem ali um braço ali daquele lado, vai lá à minha terra. E estamos aqui, bem perto aqui do Rio Tejo, lá no rio. Ou aqui no E eu, pelo que vocês me disseram, a carninha estava um espetáculo. Tá, Vocês chegaste comeram atrasado, bem. foi Pois, pena. só tenho de comer agora estes pipesitos. E o nosso amigo Samuel serviu bem, acho que serviu bem vocês. Foi um bom anfitrião, esteve ali connosco. Connosco não, eu cheguei mais tarde. Já caí. Já fui. Por 2 vezes. Esteve ali connosco, grande Samuel, foi muito bom, na realidade, mas pronto, agora temos aqui o que interessa a nós, não é? Que é histórias, isto não é anedotas, isto é história da história do motociclismo, com gente que passou a vida Algumas viram praticamente toda. anedotas. E eles não quiseram deixar de trazer É verdade. dois Olha, por dos isto. símbolos. Não, eu vim eu é que vim, Mas, eu tu é que tiveste- trouxe, eu é que trouxe Tu um. chegaste na moto do Sim, do Bernardo, Vilar, sim. Eu andei Veio muito da de Moita. motocross. Ele foi até ao Pinhal Novo e eu trouxe do Pinhal, veio do Pinhal Novo à Moita e da Moita trouxe ele na moto, no motocross. Nós viemos ir para a Serra, Bem, mas atravessámos a Serra do Rio. vamos começar então. Eu até propunha ao Manuel João Oi, pá, ser ele a dar não me digas que estás a falar de tiro Barcelona. de partida e eu vou-lhe já lembrar uma história curiosa. Porque, como lhe disse, o Manel participou em muitas provas e naquela altura eram, em grande maioria, provas em circuitos de cidade. Havia também, mas não era só. Precisamente, mas havia muita prática disso. Sim. E tens uma história para contar que tem a ver com Vila Real e com uma espera
para que o comboio passasse para vocês iniciarem a prova. Para a corrida por causa do comboio. Não parou a corrida. Atrasa. Tivemos que estar à espera que o comboio passasse para iniciar a corrida, mas isso não aconteceu uma vez, isso era regular sim, acontecer. naquele- Regular acontecer. naquela Mas às vezes altura. estávamos meia hora na torreira do sol, com fatos de cabedal, claro que tirávamos os capacetes e as luvas, não, mas era. Mas vocês tinham que passar por cima da Não. passagem? Não, tinham que passar Havia, pela sim, linha de sim, comboio. havia Para a uma linha de comboio, não era por cima da passagem. Não, isso não. Para a linha Depois de da comboio. Tempeira, nós tínhamos uma linha de comboio. E era só em Vila Real? Só em Vila Se Real. calhar não havia mais sítios nenhum. Não me lembro, havia mais depois circuitos. era normal que houvesse esses circuitos que tivessem mais linhas de comboio. Havia o da albergaria, que a gente não correu. Da albergaria, mas não era linhas de comboio, era uma coisa impraticável que não se pode chamar circuito, com que eu tinha feito a pole position e mesmo assim não corri, não quis correr, guardei a moto. Havia lá um sítio que nós tínhamos, por causa de um bico de um prédio, tínhamos que desviar a cabeça, só ficávamos lá com um bocado do capacete. Disse logo que isso era... Impressionante. Mas era o que havia na altura. Se a gente não corresse aí também nesses circuitos, Não tinham mais nada. não havia corridas. Não havia corridas, claro. Havia Praia da Amorosa, havia Santo André, chegou a ver o Algarve em Vila Moura, havia Vila Real, claro, Vila do Conde. Era o prazer. Vila do Conde. Era o prazer. E esses circuitos de cidade, e depois também ainda há Macau, e esses circuitos de cidade, embora sejam muito perigosos, são aqueles que para o piloto que lhe dá mais adrenalina. Então é fantástico nós corrermos lá e safarmos no final sem quedas, não é? Isso é fantástico. As coisas diferentes. Bernardo, vá. O Bernardo Vamos deve iniciar Neste contexto, não, O Bernardo deve ter lá um camelo em cima da moto. No Dakar. também tive, mas eu era aprendiz na altura que o Manel andava, também corria na mesma, em velocidade. Eu fui sempre repartido, aliás, comecei no todo o terreno. Este é o meu primeiro número. Foi Bem feito. Não, eu vou explicar que eu nem sequer sabia bem as regras para onde é que ia. Isto foi o primeiro enduro que eu corri na Figueira da Foz. Aquele 5 é um S ali, não é? Não, isto foi o que Mostra eu para ali, arranjei. para Foi aquela o que eu câmara. arranjei para fazer o número. Neste caso, isto é fita isoladora. Claro, Está aqui, é fita isoladora. Depois isto é um bocado de cartão amarelo, depois ainda tem aqui os furos dos arames. Epá, não sei porque tenho isto até hoje. Eles hoje também metem coisas assim, não é? Parecido. Mas era a lei do desenrasca e do desconhecimento, no fundo. E depois, aqui ainda voltando um bocado aqui à velocidade, porque eu também fiz várias épocas nessa altura, o Manel era mestre, e eu corria de 125 na altura, que havia muita disputa, porque na altura, foi numa altura em que apareceu um troféu, onde era 125, então eram grelhas de imensos pilotos. Fantástico as corridas. Foi uma experiência giríssima e tive também a prova de que correr nesses circuitos era perigoso. Tive uma queda coletiva em Vila Real, estávamos aqui a falar. Aliás, traz uma história giríssima agarrada, pronto, não posso deixar de contar, que um dos intervenientes, aliás, o culpado dessa queda foi um adversário nosso que era jornalista, que era o Caldeira, lembras-te do Caldeira? Sim, lembro do Caldeira. Que corria de Yamaha e aquilo era muito, as motos eram muito iguais, estavam quase todas o mesmo, tinha que se fazer habilidades para se passar uns e outros. Este fez uma habilidade estúpida, entrou uma trajetória completamente diferente daquela que se poderia fazer nessa curva e caiu na seguinte, à frente de todos. Só que era uma curva cega. Quando olhámos para a frente estava logo caímos todos, caímos uma série deles. E o mais engraçado foi que ficamos todos espalhados para a pista. Epá, todos tivemos a mesma ideia, vamos arriar no Caldeira. E o Caldeira foi para o pé do GNR, estava lá ao pé de uma ambulância e andou vestido de mim assim à volta da... Epá, eu fui lá, aquilo não podia ser assim. Pronto, meteram-nos todos na ambulância, estavam todos a queixar e tal. E o Caldeira foi o primeiro a ser aviado no hospital de Vila Real. Não, pá, estás bem a ver. A gente estamos assim todos a olhar e a enfermeira chega lá, tira-lhe o fato de cabedal. A primeira coisa que lhe tira é o cabide. O gajo com a tinha um aflição, cabide?
com a aflição de quando enfiou o fato, esqueceu-se de tirar o cabide. Então, claro, ficou o cabide a partir daí, fica logo o cabide, claro. Pá, a malta toda a rir, perdoámos, só por causa disso, que o gajo deve ter sido o cabide que incomodou o gajo. Não sabia. E pronto, fomos todos ao tapete por causa do cabide, mas por acaso corria na Aprilia. E aquilo, pá, pronto, realmente as pessoas eram muito, na altura, fazíamos tudo por amor à camisola, Sim, nota-se. quase toda a gente, os mecânicos e tudo. Só que na altura. Muitas recordações de. Sim, eu deserto, sempre, ou dos como digo, desertos. pronto, sempre fui um bocado dividido, mas a minha paixão mesmo estava um bocadinho mais deste lado. Mas depois fui atirado para o Dakar e... Não, também gostava muito. Mas sonhei mais, lembro-me de ter sonhado mais, quando era miúdo, em fazer o que o Manel fez 5 vezes. Velocidade. Não, que era Boldor, é velocidade, mas pronto, que era uma prova de resistência que ainda foi este fim de semana, que é as 24 horas de Boldor. Era uma coisa que eu adorava ter feito. Eu já estou com 58, se calhar ainda vou a tempo. Mas pronto. Eu já lá vi mais velhos. Como é que se chama a moto que tem aquele carrinho ao lado? Sai de casa. Sai Pronto, cá. não sai de Seja, cá. o Manel João a dar dicas era porra. Não, porque é uma prova que me fascina. E depois, por outro lado, o Dakar, para mim é as 24 horas de todo o terreno, embora seja muito mais de 24 horas, claro, mas é uma prova de resistência e eu considero-me um bocadinho piloto de fundo, mesmo quando eu corria em 125, não era um piloto que fosse para a frente. Era um piloto de fundo, tinha que... Se fosse uma corrida à chuva, ou se fosse uma corrida mais difícil, eu safava melhor. Nunca foi assim aquele piloto que ao princípio atacasse logo e tal. E depois isso veio-se refletir em todas as modalidades, mais no todo o terreno, porque no todo o terreno é preciso ser rápido, mas também ser consistente e chegar ao fim. Não adianta ser muito rápido e depois não terminar as coisas. Claro. E as duas escolas foram complementando uma à outra. Eu às vezes ia a curvar na terra, piso bom, já ia quase de joelho técnico, e depois às vezes escondia. E isso o Manel deve compreender, numa moto de velocidade, quando as coisas correm mal, ou se vai à gravilha, ou se vai... O gajo tem experiência de todo terreno, uma coisa... Se a moto se atravessa um bocadinho, a mim não fazia confusão nenhuma. Pronto, e uma modalidade veio complementar, adoro as duas. Mas tenho pena de não ter vivido na era de hoje em dia, na era dos circuitos, como o Manel diz, havia muita emoção e muita adrenalina de correr ali, mas também eu sentia que havia perigo. Claro, sempre ali olhado, os passeios eram a nossa tormenta. N pessoas tiveram acidentes graves a bater nos passeios. É logo a primeira Vocês coisa. apanhavam também os empedrados? Era o que havia, como dizia o Manel João. Atenção, aí só havia em Mirandela. Em Mirandela havia um bocado de empedrado. Ainda fazem corridas agora corridas de feira, chamadas corridas de feira, com motas mais pequenas e apanham uns mesmo desse tipo de empedrado. Eu nunca apanhei A pouco e bocadinho pouco foram-se acabando também a perigosidade é muita. Graças a Deus que isto foi melhorando. Nós agora temos em Portugal, e deixe que os senhores me estejam a ouvir, temos dos 2 melhores circuitos da Europa, quer dizer, do que tenho ouvido. O autódromo é o autódromo, toda a gente gosta. E o autódromo do Algarve, chamam-lhe a montanha russa, mas até hoje nunca ouvi nenhum comentário negativo de um piloto, claro. As pessoas não sei, mas de um piloto que lá conduzisse, nunca ouvi dizer que não tivesse gostado. Eu já lá corri, adoro. E tenho pena que isso não tenha acontecido nas nossas épocas. E a adrenalina desta malta nova agora, por exemplo, no autódromo no Algarve, por exemplo, com um piso fantástico, é a mesma, será a mesma? Tem que ser. No vosso tempo, tem que haver, patamar não é? acima. Graças a Deus. Graças a Deus, um patamar acima. Porque nós, hoje em dia, os miúdos começam logo com um nível porreiro. Sabes porque é que eu pergunto isto? Porque faço a comparação do futebol de rua com o futebol de 2 na formação. E não tem nada a ver. Os miúdos perderam uma coisa fantástica que é a essência do futebol, que é o futebol de rua. Mas pode ser jogado à mesma. Claro. Só que estão tão formatados hoje, as coisas estão tão formatadas que os miúdos não jogam futebol de rua. Num campo normal pode chegar ao futebol de rua. O futebol de rua era... Está bem que tinha aquele lado do campo pelado, do campo ervado, do buraco, que aí apanhas a essência do futebol, que é o gesto técnico, é logo diferente, obriga-te a pensar mais rápido, obriga-te a pensar o jogo. O futebol de rua tem isso.
Hoje em dia as coisas são mais formatadas, driblas um jogador e tens de dar a bola. Antigamente não, antigamente o futebol de rua o que é que tinha? Era tu pegavas na bola, querias driblar toda a gente e andavas ali, os outros estavam a aprender a defender, tu estavas a aprender a driblar, estavas a aprender a fintar, estavas a tentar pensar mais rápido, estavas tudo. Tinhas tudo, que é o que hoje não existe neste futebol. Eu estou a comparar um bocadinho esse lado Sim, da nós adrenalina, de naquele tempo os circuitos não tinham nada a ver com Havia mais com hoje, dificuldade, não é? Mais digamos. dificuldade. Hoje em dia está- E o Manuel João falou na situação de nas ruas, o prédio tem que girar a cabeça, sei que ali ao quilómetro tal, está ali aquele bico, fico lá espetado. Pá, Em Barcelona, não é? às 24 horas. é a diferença. E eu estava a comparar esse lado. Desculpem de ter. Não, à vontade. Por exemplo, uma corrida de 24 horas em Barcelona, que fiz com mais o Armando também, havia, portanto, na subida para a parte de cima do circuito, havia um galho de árvore, que estava mais baixo, e que nós também tínhamos que nos baixar ali. E nessa corrida eram 2 pilotos. Estás a ver? Por causa disso, não. Não, por causa disso não. Um caiu, depois foi atropelado. É a pior É o coisa que pode problema. acontecer. É Uma o corrida de tal lado. velocidade é isso. Ainda há pouco tempo se viu isso. Por Epá, acaso, mas acontece, mas felizmente agora acontece muito pouco. Felizmente Sim, agora. também as coisas são mais episódios, as mesmas motas, não é? Pois, claro. Episódios mais hilariantes. Mais para Ok, por exemplo, eu corria em 91, em 90, eu corria com o número 6. É, pagando número. Esse é o melhor número E do o, mundo. e o Armando corria com o número 9. É o melhor número do mundo, ao contrário. E então, fomos correr a Vila Real e não estavam os números atribuídos. E como eu corria com o número 6 e ele com o número 9, então inscrevemos-nos, tivemos que inscrever, eu com o número 69 e ele com o número 96. Agora imaginem, duas motos iguais, E com confusão. os fatos iguais, capacetes iguais, botas iguais, luvas iguais, sem transponders, só com cronómetros. Epá, foi a confusão total em Vila Real, com o volta a volta e com os tempos. Vocês nem calculam. Isso foi uma vez. E outra vez foi no Estoril. Ele atrasou-se. Ele estava a trabalhar e atrasou-se para um treino cronometrado. E eu fui fazer o treino cronometrado com a moto dele. Está claro que fiz um tempo melhor do que com a minha. Com a Fizeste minha. dois treinos, então. Fiz Com duas motos. Pois, fiz porque ele não podia fazer isso. Se não fizesse, não podia alinhar. Mas podias fazer assim? Não. Eu saí com o Foi disfarçado. fechado. Não sabia Uma que coisa gira era que ele ele. falou do número. Substituição? Não. Não, foi era o número gosto. atribuído. Mas olha, de números, a primeira vez que eu fui correr a Macau, deram-me o número 24. Epá, o número 24 para mim é o número 24, não tem nada. Epá, tenho lá amigos em Macau que ficaram malucos, porque o 4 significa a morte. Então e aquilo, disseram que fizeram aquilo por maldade, para como era português, para me dar o número 24, e queriam trocar o número. Eu disse, não trocam nada ao número, vou correr com este número, e corri e tudo correu bem. E então, no ano seguinte, qual é o número da sorte do povo chinês? É o 8. Eu corri com 88. Não puderam dar com 888, que era por medo. Deram-me 88. Isso dos números. Para mim, nunca... Sim, mas deve haver gente que tem, não é? Tem, Esse claro lado. que tem, Eu, por claro exemplo, que tem. eu jogava sempre com o número 6. Não é? Claro que tem. Gostava do número 6, era o número 6. Se tivesse já Eu com gostava mais do número 1. Está ali. Eu, o número 6, Tive-o 5 vezes, Eu, por porque exemplo, gostava mais do número 1. fiz o campeonato da Europa e joguei com o 7. Não é? Aquilo foi por sorteio, na seleção era por sorteio. E depois, pá, Será que foi por isso que o Ronaldo escolheu o céu? não, o 7 tem a ver, eu acho que o 7 dele tem a ver com o Manchester. Com a ideia de todos os sets do Manchester Sim, eram os jogadores exatamente. com nome, não é? Era, exatamente. Estamos a por falar, causa disso. estamos a falar do Beckham. do Beckham, não, e mais antigo, West. o West, todos os sets Sim. tinham ali. E ele foi um miúdo que chegou ali e já, E viram que ele era. se calhar, aí já idealizavam Pois, alguma claro. coisa e isto é uma responsabilidade para quem Claro que pega é. naquilo, não é? Em pleno deserto, quando não dá vontade nenhuma de rir, alguma que é que coisa se te fez rir?
Sim, eu sempre fui bem disposto. A partir Bem, de uma determinada Bernardo, hora. isso quer dizer A partir de uma determinada hora. temos pancada. A pancada, né? Sim. Aquela pancada. É, a pancada, pronto, a pancada sempre Boa. cá teve, como dizia o sempre cá teve. Só que fui gerindo a coisa. Eu acho que assim é que me bateu assim mais de repente foi esta história do Dakar, que era uma coisa que eu até, lá está, por falta de comunicação na altura, pá, não havia a comunicação que é hoje em dia. Hoje em dia, pá, um amigo meu, ainda o ano passado, Amador, foi fazer o Dakar, porque era uma das coisas que ele tinha estabelecido na vida dele. Se um dia pudesse fazer o Dakar, não era corredor. Sim, e gostava de fazer. E gostava de fazer, e fez o ano passado e acabou. É um grande amigo meu, o Miguel Caetano. E o que é que acontece? Pá, tipo, foi fácil. Desde que tivesse dinheiro para comprar as coisas, era fácil. Começou a ver qual é a melhor moto. É esta. Então, pronto, vai, vamos comprar. Pois, como é que se prepara para o Dakar? Deve ter escrito assim. Pá, pronto. No E teu foi tempo já não. ginásio, isto, aquilo. Claro. Pá, na nossa altura aquilo foi giríssimo, porque foi uma pancada, assim, de repente. A culpa foi dos pilotos que vieram participar na Baja Porto Alegre. O organizador, que era o Zé Megre, fazia sempre questão de convidar, tentar trazer cá vedetas. Gente. Pronto, e nesse ano, em 93, trouxe ao Porto Alegre, desde o Pitaranço, Magnaldi, e nomes sonantes franceses, tipo, estavam habituados ao Dakar. E nós cá andávamos bem nas nossas baixas e dávamos cartas aos gajos. Os gajos vieram cá, não tiveram direito a nada. E depois, nesse mesmo fim de semana do Porto Alegre, eu e o Paulo Marques, já éramos muito amigos na altura, combinámos para um determinado sítio para almoçar depois de entrega de prémios, aquelas coisas, e não é que estavam lá os francios, pronto, fomos almoçar Conversa com os daqui, francios. conversa dali. Pá, conversa puxa conversa. Este ano é porque um dos problemas grandes do Dakar, e por isso é que não era tão aberto a amadores, era o transporte das coisas. Pá, como é que o gajo levava as coisas? Tinha que ter um caminhão, tinha não sei o quê. Pronto. E nesse ano havia uma novidade, que era a organização levava uma cantina, uma caixa, e rodas, e 2 rodas, pá, parece pouco, mas era muito, para alguma assistência aos privados. Então, isto era bom para vocês. Pá, fiquei a remover aqui, pá, estávamos em outubro, novembro, fiquei a remover aquilo, pá, eu sou um gajo pouco de planear coisas a lá longo, gosto das coisas curtas e ir logo e tal, senão depois não se vai. E eu digo assim, a tarde é cedo, Paulo, eu vou experimentar fazer o Dakar este ano. Pá, tu és maluco, pá, não interessa, vou experimentar, se não deu, pá, amanhã já vou fazer uns telefonemas e tal. Telefonei para a organização, portanto, se era possível me inscrever. Pá, de problema, diz em francês, já vago. Pá, e assim começou. Convenci a Honda, que era a minha patrocinadora, na altura era campeão nacional de Bajas, todo o terreno, e era piloto Honda, entre aspas, nada de ordenado, nem de contratos, nada, o gajo pediu, mas hoje em dia é um bocadinho melhor, mas já não era nada mal. Uma pinguinha. Era porreiro, era uma boa ajuda. E então a Honda se deu uma moto e lavaram as mãos. Agora desenrasca. Nem digas que demos. Pá, ninguém acreditava no projeto. Há 3 meses, Jorge Vegas. Bernardo, tens a certeza que era o nosso presidente e agora presidente da FIM? Não, vocês têm a certeza o que é que vão fazer? Mas falta tão pouquinho tempo. Pá, não te preocupe e tal. Mesmo os patrocinadores também. Mas achas que vai dar e tal? Vamos embora. E foi tudo assim um bocado, desconhecimento total. Ao mesmo tempo também dava pica esse desconhecimento. Também dava, não é? Eu lembro que fui para as verificações técnicas para já, foi tudo preparado à última da hora, fui buscar esta moto, saí de casa no dia 24 ou 25, já não me lembro, de dezembro, lá com o croquetezinho dentro do carro, não é? Em vez de vir em casa. Nós fomos para a França e fomos buscar a moto à casa do homem no dia de Natal. O homem nem queria acreditar, os partidos todos. Ainda foram ver se mamavam um bocadinho Para ali. ter verificações técnicas em Paris no dia 26 e 27. Portanto, isto foi tudo assim de enfiado. Eu vi a moto, achei a moto enorme, muito pesada e tal, mas na véspera, a caminho das verificações, amanhã já íamos verificar, nem havia tempo para reclamar com nada. Não experimentaste? Experimentámos a moto numa estrada de terra que dava a uma capelinha e digo assim ao Paulo, mas não seja, vamos benzer as motas lá assim, que é para isto não dar asneira. E fomos. O desgraçado que é mais baixo do que eu, nós não estávamos à espera, nem chegava ao chão. Nem penses nisso agora, depois logo se resolve, dizia eu, para o gajo não estar apequentado. Mal chegava ao chão. Pronto, fomos para as verificações. Eu levava uma sacoche, que era francos franceses, não é? Cheguei aqui ao banco, carregada, sacoche carregada. Eu sei, tem que se levar dinheiro. Cheguei ao fim das verificações,
Zero. Já não havia nada. Pá, aquilo era cada sítio onde eu passava, tenga. Pá, depois fomos relativamente iludidos. Claro. Pá, eu levava tinha uma Ford Transit, depois cá corria, material não me faltava, levava a carrinha até à boca. Pá, levava outra moto dentro da carrinha, levávamos a carrinha. E chegamos lá e o organizador dá-nos uma cantina onde diz assim, amigo, ele pôs ali as cantinas e disse, pronto, aqui vocês levam material. Mas eu nem percebi o que é que ele queria dizer, achei que era o meu... Então diga assim para o meu mecânico. Então vamos ali meter a tenda, mais as minhas coisinhas e tal, dentro da cantina. O resto o quê? O resto vai aonde? Não sei, mas ele já nos vem dizer com certeza. Passado um bocado o senhor passa para... Então, já está despachado isso? Aqui a minha parte está, mas e o resto põe aonde? Qual resto? Abre assim a cantina. Então, mas eu tenho que levar... mas vocês não têm espaço para levar. Então, eu já lhes dei uma caixa. A caixa? Então, mas a caixa é para levar tudo. E a moto? Deixa ver uma moto. Não, vocês estão enganados. Vocês não podem levar isso tudo. Estava mal habituado. Vocês não podem levar isso tudo e tal. Começamos a entrar em pânico. A ver que afinal só tínhamos uma caixa para levar tudo. O homem viu a nossa cara de desperdíssimos, de tudo. Não é? Éramos 2 pilotos e o Lucas, que era um mecânico para os 2. Tínhamos que levar tudo. Para 15 dias de corrida. Já tiravas uma coisa, não, isto não podes tirar, tens que meter. Foi ali uma caldeirada. O homem teve pena de nós, deu-nos mais uma caixa. Lá vai com mais uma caixinha, já lembrava um bocadinho. nós nem queríamos acreditar. E os pneus, nós tínhamos 18 pneus cada um. O gajo só nos levava 2. E nós muito tristes. Mas era a primeira experiência, estávamos a sair o tiro para a culatra. Nós tivemos que ir ter com os camionistas, os gajos tinham uns caminhões de corrida. Os pneus. Não. Claro. Sempre a pagar, Caríssimo, sempre a pagar, tudo a pagar. Os gajos cada vez que olhavam para nós, já sei o que é que é. Era para pagar. Muito bem, terminarmos a primeira parte do bar, com o Bernardo e também com o Manuel João. Vamos regressar para a semana. Acho que eles têm ali histórias mais engraçadas, Sim. para assim dizer. Esperamos por si, estamos na Sport TV+, isto continua a ser um bar aberto. E a uma determinada altura, que dou lá numa zona assim, umas dunas pequenitas, vinha ali com menos atenção a tentar perceber onde é que me estava, bate cambalhota. E a moto, em vez de ter ficado apontada para o lado, ficou apontada, sem-me a perceber, mas também o dia não ajudava muito, porque quando está sol, a gente tem sempre o sol lá a ajudar. Estava assim um capacetezinho daqueles, um bocadinho de tempestade de areia. E eu, sem-me a perceber, agarro aquilo, sacudo-me bem, está tudo E siga aqui. em frente. Arranco. Passado um bocado, Começas a ver os gajos a andar para cá. Vocês estão enganados, Eram os Não morreiros disseste que eu ele. tinha passado, depois não tinha tido paciência para ir com eles. Os gajos sabiam navegar, mas andavam devagarinho e eu passava-me a vida a pirar dele. Perdia-me, passado um bocado lá tinha que passar assim de surrapulha. Mas nesta altura até foi piada, porque quando os gajos vieram, eu disse, não vou dar a parte fraca. Posso dizer aos gajos que estão a andar ao contrário. E disfarcei assim um bocado. E lá um deles que era assim já mais meu amigo. Então, Branco, tu as perdu quelque chose. Eu,